Olá, estrelas da minha constelação. Estamos iniciando mais um episódio no Traz o Brilho Podcast e eu sou a Ellen Fernandes. Hoje, quem vai trazer o brilho para a nossa vida é uma das primeiras especialistas em naming de empresas no Brasil a oferecer esse serviço. Tem 12 anos de mercado, 6 como designer de identidade de marca e 6 como namer. E o que é uma pessoa que se formou e que tem a especialização em namer? A gente vai saber já já. Ela criou nomes para diferentes segmentos de grandes marcas nacionais e internacionais, como Grupo Gol, Avon e AkzoNobel. Tintas Coral. Vem com o seu brilho, minha estrela. Hoje nós vamos receber aqui Lívia Caiado. Obrigada, Ellen. Tudo bem? Obrigada por essa oportunidade de ouro de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? E, ao mesmo tempo, ainda tão pouco conhecido pela maioria das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Certeza que o nosso papo vai ser muito bom. Ai, já está sendo. Já está sendo maravilhoso, Olha isso, né? esse encontro que está um tempo para acontecer. Pois é, demorou, mas saiu, né? Demorou, mas saiu. Eu estou muito feliz de você estar aqui. A gente tem muito para multiplicar para as pessoas que, nesse momento agora, está pensando em empreender, trazer uma marca para o mercado. Mudar de nome. Mudar de nome, porque tem gente que já está no mercado e falou, eu acho que isso aqui não está funcionando mais para mim. Exatamente. Com quem que eu vou falar? Como é que eu vou fazer para ficar atrativa? Sim, né? Porque com certeza. o negócio vai ser o mesmo, mas às vezes o nome vai mudar. Sim. Ou vice-versa. Uhum. Então, eu queria hoje, assim, falar o quanto que eu estou feliz de você vir, porque é um assunto muito curioso. Que bom. Tem muito feliz. para somar na vida de Sim. muita gente. E ninguém melhor do que você, né, para vir aqui falar sobre esse tema maravilhoso. Obrigada, obrigada. E, assim, excepcionalmente, eu quero te agradecer, porque eu me sinto, assim, prestigiada de você vir aqui. Eu que me sinto. Poxa, uma oportunidade maravilhosa, de verdade, assim. Acho que todo mundo que oferece esse serviço, né, os meus alunos principalmente, eles vão ficar super felizes por eu estar aqui hoje representando, né, nossa comunidade. E obrigada por me dar voz, né, para algo realmente muito relevante para quem tem algum negócio, para quem empreende. Acho que vai ser muito legal. Que bom. E esse é o propósito do Traz o Brilho. Sim. Tá? Você foi, assim, escolhida para trazer esse brilho hoje. Que honra, que honra. E vamos começar. O que é name, Lívia? Bom, o naming, ele é um processo estratégico, tá? De criar nomes adequados e registráveis para empresas, produtos e serviços. Ele faz parte do branding, ou seja, ele é feito para gerar valor para uma marca. E ao contrário do que as pessoas pensam, name não é criação aleatória de nomes. Se você, Ellen, me contratar hoje para criar um nome para o seu negócio, eu não vou me sentar à mesa numa sexta-feira à noite, pegar meu computador, abrir um vinho e ficar ali criando nomes de forma aleatória, né, de acordo com o que eu acho que é interessante para o seu negócio. Não, Entendi. o naming, ele é muito estratégico, né? Então, ele tem etapas que precisam ser muito bem respeitadas, né? Uhum. E a criação, na verdade, ela é só um pedacinho de várias etapas que compõem o naming. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Maravilhosa. Eu vou querer, principalmente, entender quais são essas etapas. Vamos falar sobre isso. Como você começou a oferecer esse serviço? Então, eu sou designer de formação, né? Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. E desde os primeiros períodos da faculdade, eu peguei projetos de identidade visual de forma independente, como freelancer, né? Uhum. E aí eu comecei oferecendo para alguns amigos, para familiares. E aí eles foram me indicando para outras pessoas. E assim eu comecei a formar minha cartela de clientes, né? Olha, isso em que ano? Isso desde 2011 que eu entrei na faculdade, né? Tem bastante tempo mesmo. Instagram já estava no ar? Não, nada disso. Era uma coisa super ainda... Presencial? Não, eu fazia online, mas assim, era uma coisa muito interna mesmo, sabe? Eu não me posicionava nas redes sociais, acho que nem tinha muito isso, né, antigamente. E aí, depois, fui sendo indicada e fui construindo essa cartela de clientes. Até que eu fiquei por 6 anos fazendo isso, né? Fazendo identidades visuais.
Mas em um determinado momento, assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz no design, mas em um determinado momento eu comecei a perceber que os meus clientes estavam investindo muito alto no meu serviço, né? Finalmente, depois de um tempo de experiência, né? A gente consegue chegar num patamar bacana. Sim. Mas eu comecei a perceber que muitos deles estavam perdendo dinheiro. E quando eu digo perdendo dinheiro, não é porque eu não fazia um bom trabalho. Pelo contrário. Eu sempre me dediquei muito dos meus projetos, né? Sempre, assim, fiz realmente o melhor para o meu cliente. Mas eu comecei a perceber que muitos deles estavam preocupados com a segunda etapa, que era a etapa de identidade visual. E a primeira etapa, que era do nome, uma etapa essencial, não estava muito bem resolvida, né? Ou seja, eles iam direto pro processo. Exatamente. E não dava muita atenção ao nome que ia ter aquela empresa. Sim. E aí muitos deles chegavam para mim com nomes muito ruins, realmente, né? E o principal, tinham alguns ali que nem sabiam que o nome que eles tinham, que eles me contratavam para fazer essa identidade visual, era um nome que não poderia ser registrado no NPI. Para quem não sabe, inclusive, o NPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Que é o órgão que regulamenta o registro de marcas no Brasil. Olha. E tem, quando vai consultar no NPI, tem como, tipo, esse nome não é aceito. Tem muito isso? Tem, mas na verdade eu nunca indico que a pessoa faça essa pesquisa sozinha, né? Eu sempre indico que ela faça com um advogado especialista em registro de marcas ou com uma empresa que foque realmente só nisso, porque o NPI tem várias regrinhas, várias coisas que não dá pra gente fazer esse julgamento de que o nome não vai passar ou vai, sabe? Então é algo que realmente precisa de um olhar mais profissional. E seguro, que Realmente. é o nome da marca. Sim, né? claro. E aí, dentro desse processo que você fazia, de saber que as pessoas, né, esses empresários, empreendedores, não tinham ainda definido o nome, aí você viu essa oportunidade de se preocupar com o nome primeiro? Sim, exatamente. É porque eu sempre fui, assim, uma pessoa que buscava ir além, né, no meu serviço. Eu busco ir muito além. Então, eu tento ajudar realmente o meu cliente para fazer diferença na vida dele. Eu não fico só preocupada com a parte financeira, de quanto eu vou ganhar no meu projeto, né? Então, por conta disso, eu comecei a ver essa necessidade. Tinha uma demanda muito alta no mercado para esse serviço e pouquíssimas pessoas ofereciam. Então, eu comecei a realmente estudar, me interessar, né, por esse assunto. E, na época, quase não tinha conteúdo sobre isso no Brasil. Então, eu comecei a ver, né, ler alguns livros estrangeiros, americanos. Vi alguns conteúdos, inclusive, gratuitos na internet, né? E fui fazendo ali a minha própria metodologia. E eu comecei a realmente me apaixonar pelo naming. Meu primeiro projeto de naming foi em 2018, né? E assim, desde então eu percebi que realmente eu queria focar nisso, eu queria me tornar uma especialista. Até porque, como eu falei, tinha poucas pessoas que faziam isso, né? E eu vi que precisava muito desse tipo de profissional. Sim. E resolvi, então, fechar minha agenda depois de 6 anos, focando só em identidade visual, para abrir para essa parte do naming, né? Então, eu realmente fechei minha agenda e me tornei uma especialista em naming e comecei a oferecer só isso, fazer isso, só isso todos os dias. Nossa, parabéns. Obrigada. Você, na verdade, se conectou completamente em atender uma necessidade Sim. que você vivenciou para poder solucionar. Claro. Incrível. Parabéns demais. Obrigada. E hoje você ainda tem muita demanda? Tenho muita demanda. Tanto que agora que eu comecei a investir em tráfego, mas mesmo assim eu tenho muitos pedidos no meu formulário de forma orgânica, assim. Brota gente, sabe? Imagino. Assim, E agora muita todo gente. mundo expondo muito, né? Sim. Propaganda de empresa, de quem são e o que fazem nas redes sociais. Eu acredito que você fica cheia de formulário lá, né? Fica. Para poder ver qual nome vai ser desse negócio. Sim. Não, e tem pouquíssimos especialistas, né? Assim, tem até algumas agências de branding que oferecem esse serviço, mas não é uma coisa tão focada, não é uma atenção tão específica como é o que eu faço no meu trabalho. Sim, total. E hoje, por que as pessoas precisam contratar esse serviço? Bom, essa pergunta é ótima, né? Inclusive, assim, muita gente sabe que criar nome é fácil, de fato. Todo mundo pode criar nome para qualquer coisa. Na verdade, a gente tende até a gostar das ideias que a gente tem, né? Verdade. Mas quando a gente fala de criar um nome para uma marca, né?
a gente está falando de um processo estratégico que vai gerar um nome que vai trabalhar a favor da marca. E precisa ser registrável. Então, realmente, é uma tarefa muito mais difícil do que parece. E precisa de uma ajuda profissional. As pessoas tendem até a criar nome para as coisas, né? Como se estivesse nomeando o pet ou um filho, né? Verdade. Geralmente, elas criam nome para a empresa dessa forma. Levando em conta o gosto pessoal, geralmente a sonoridade ali. Ou então algo que representa para essa pessoa. Mas quando a gente fala de marca, a gente precisa falar de estratégia, a gente precisa ser intencional, né? Então, o nome, ele é uma primeira impressão. Ele é a primeira coisa que sai da sua boca quando você vai falar da sua marca para alguém. Verdade. Né? Então, ele realmente precisa... Ele passa mensagens o tempo todo. Mesmo que a pessoa que tenha criado esse nome nunca tenha pensado sobre isso. Sim. Né? Então, realmente a gente precisa criar algo direcionado para o público, que ressoe com ele, tem toda uma estratégia por trás. É muito arriscado você criar isso sozinho. E fora que tem a questão do NPI também, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje em dia de conseguir nomes registráveis, nomes passíveis de registro. Então, a gente tem muitas marcas novas nascendo no mercado em cada momento. E se a pessoa tenta fazer isso por conta própria, acaba acontecendo aquilo de achar que o nome está passível e aí ela cria o nome e lá na frente ela é notificada e precisa mudar, né? Sim. Então, é realmente muito arriscado não ter essa ajuda profissional. E tem uma questão também em relação a essa coisa do NPI, é que se é difícil para mim como profissional ainda, né? Tendo experiência, imagina para uma pessoa leiga que não tem uma estratégia, não tem uma metodologia para de fato chegar em nomes registráveis, né? E adequados e que fazem sentido para a marca. Então é muito mais difícil, por isso que é mais fácil contratar uma pessoa que pense nisso, né? E além de tudo tem a parte também técnica da coisa. Que eu sempre me preocupo em criar um nome que tenha uma boa pronúncia, que não cause essa dúvida da pessoa sobre qual é a forma certa de pronunciar esse nome, com uma boa sonoridade, com uma boa aparência, que seja um nome que de fato diferencie essa marca, né? E que seja um nome que esteja alinhado ali com o posicionamento da marca, que esteja passando as mensagens que precisa passar. E eu acho que outro ponto também, acho que o último ponto, né, de porque a pessoa deve contratar esse serviço, é que eu acredito muito que o nome, ele é uma grande vantagem competitiva, um nome estratégico. E por que eu falo isso? Porque tem pouquíssimas pessoas que sabem que existe esse trunfo, né? Se a gente pegar os nomes que existem no mercado, a maioria ou é ruim, ou é fraco, ou é um nome neutro, que não traz nada que agrega valor para essa marca. Então, é muito mais fácil para a pessoa que contrata um profissional se destacar, né? E já logo nos primeiros meses começar a realmente prosperar, né? E se diferenciar no mercado. Com certeza. E, inclusive, passou aqui na minha cabeça, né? Quando você falou sobre a importância dela ter um profissional junto, sobre a sonoridade, sobre o que essa marca quer trazer para quem está ouvindo, para quem está vendo. Sim. Né? Por exemplo, se uma marca tem um nome ruim, você já deve ter tido essa experiência. Significa que essa marca não vai prosperar? Esse negócio não vai dar certo? Como é que é isso? Essa pergunta é muito boa, porque, inclusive, eu recebo essa pergunta até para os clientes que querem me contratar, né? Assim, se a marca for ruim, num nível péssimo, né? E se ela comunica algo que, de fato, é prejudicial mesmo para a marca, que afasta o público... E se ela usa de uma forma indevida uma marca que já é registrada, sim, essa marca não vai prosperar, ela não vai crescer, né? Ela vai precisar, em algum momento, recomeçar, porque provavelmente ela vai ser notificada ou ela vai ser impedida de usar essa marca. E aí ela vai ter que trocar o nome. Sim. E continuar com esse negócio. Exatamente. Vai Você ter já que fazer pegou? todo um trabalho de reposicionamento. Já peguei vários Muitas casos marcas assim? Muitas. Que tiveram que É o trocar que mais nome. tem, na verdade. É o que eu mais atendo é troca de nome. É mesmo, Sim. Lívia? Nossa, muito interessante. E aí o negócio está super bem, está prosperando, Sim. mas ela tem que trocar de nome por um outro motivo, Sim, por notificação, por exemplo. Porque geralmente são pessoas que elas mesmas deram nome para o seu negócio. E não fizeram essa pesquisa no INPI. E aí? E aí, com isso... Chega lá na frente, uma marca que já possui esse nome registrado na mesma categoria de atuação, notifica essa marca
E com isso, ela realmente precisa ser impedida de usar, ela não pode mais usar esse nome, né? E aí tem que trocar até rápido. Inclusive, é um tempo muito curto, sim, é um prazo muito curto que eles dão para a pessoa fazer tudo de novo, não é só o nome. Geralmente, quando troca o nome, tem que trocar a identidade visual, embalagem, tudo. Meu Deus! Por isso que é realmente um investimento que vale a pena, né? Você já começa certo. Total, porque você já previne tudo de errado que pode acontecer referente ao registro da marca, ter a marca no mundo. Sim, você já começa certo em todos os sentidos, né? Você começa já sendo estratégico, comunicando coisas que vai fazer com que o seu público se sinta atraído por esse serviço, por esse produto. E começa certo em relação à questão jurídica também, porque você não vai ter nenhum problema, né? Vai reduzir custos, vai reduzir dor de cabeça, tristeza de ter que abandonar o nome da marca. Nossa, esse lado emocional é muito forte, né? Meus clientes, assim, que chegam pra mim, eles chegam realmente com pesar, assim. Do tipo, poxa, eu construí a minha marca, eu que pensei no nome, eu fiz tudo certo e agora tô tendo que ter essa dor de cabeça. Meu Deus do céu. É muito ruim. Mas, assim, é uma mudança positiva. Sim. Porque quando a gente muda, a gente realmente repensa, né? Muitas vezes esse nome que chega, ele assim, é um nome ok. Não é um nome ruim, não é um nome bom, né? Assim, mas a gente pode sempre melhorar. Então, às vezes, essa mudança ela é muito bem-vinda. Com certeza. E conta como é que funciona toda a etapa de um processo, né? Para poder fazer o naming. Bom, primeiro eu mando um briefing para o meu cliente. E aí, nesse briefing, eu tento entender muitas coisas sobre o negócio dele, né? Entendo um pouco sobre o público, entendo um pouco sobre o posicionamento da marca, qual a mensagem que ele quer passar, todas as dores, todos os medos, várias coisas, né? É um briefing bem aprofundado. Depois que eu estudo bastante esse briefing, eu dou um mergulho no negócio do meu cliente e eu começo a entender o que de fato faz sentido ser comunicado para esse nome, né? E aí eu monto uma estratégia de criação e ele vai conseguir visualizar nessa estratégia mais ou menos quais são os caminhos criativos que eu vou seguir, tá? Então, ele tem uma ideia de como vai ser construído esse processo. E aí, depois que ele valida isso, a gente passa para essa parte de criação. Por isso que eu falo que a criação é só uma etapa do processo de naming, né? Primeiro, tem toda uma estratégia antes. Sim, para começar. Exatamente. E aí, na criação, eu começo a fazer de uma forma um pouco mais solta primeiro, né? Gero uma lista extensa ali de opções que fazem sentido para o negócio. E depois eu vou selecionando ali, de acordo com o que eu acho que é mais realmente importante, né? E que ressoa melhor, assim, com o público. Que conversa com aquele público-alvo dele. Que tem uma boa sonoridade, uma aparência melhor, que vai, de repente, ficar mais harmônico numa identidade visual. Todos esses critérios técnicos, né? Que eu sempre avalio para selecionar os nomes. E aí, depois, a gente parte, então, para a parte da criação, finalmente, né? Por isso que eu falei que a criação é só uma partezinha de várias etapas do processo de naming. E aí, na criação, eu primeiro começo de uma forma mais solta mesmo, né? E nessa parte entra um pouco de intuição, mais embasada na estratégia. Sim, com a pessoa ali, com o proprietário, né? Assim, já sei tudo que ele pensa, tudo que ele, né, imagina para essa marca. E a gente vai conversando para alinhar se realmente está dentro do que precisa ser comunicado, né? E aí, depois dessa parte, eu começo a selecionar, de fato, os nomes de uma forma mais técnica. Então, eu vejo os que fazem mais sentido para o negócio, vejo os que têm uma boa sonoridade, uma aparência melhor, né, que ressoa melhor com o público. Vejo se não é um nome muito difícil de ser falado, se vai causar alguma dúvida. E aí, com isso, eu mando esses nomes, essa lista menor que eu crio, para uma empresa parceira especialista em registro de marcas. Quantas opções, em média, você manda? Eu mando. No final. Como eu já tenho bastante experiência com isso, eu não mando muitos, não. Eu mando, assim, uns 10, 12 nomes. Mas já são nomes bem afiados, já assim. É nome pra caramba. Não, mas antes eu já mandei, assim, 200, 300 nomes. É que a gente vai aprimorando o processo e vai refinando, vai sendo né? mais assertivo ali dentro daquele perfil. E aí, depois, eles me falam, olha, Lívia, esses nomes aqui passam, tem uma alta chance de serem deferidos no NPI, ou esses aqui
que não, porque a gente encontra um nome parecido que é tal. Porque tem isso, né? Não basta ser igual. Às vezes parecido já inviabiliza. Se for semelhante ali, a sonoridade já corta. Exatamente. E aí eu pego e seleciono 3 nomes que eu acho que são mais adequados e que, de fato, vão fazer a diferença para o negócio do cliente, que vão potencializar a marca dele, e apresento para o meu cliente numa videochamada, onde eu explico todo o conceito por trás, o que eu pensei e por que eu acho que esse nome, de fato, vai ser interessante para a marca dele. Você defende um? Eu defendo 3, na verdade. Você defende 3 e deixa ele escolher. Deixa ele escolher um, aí ele só vai ter o trabalho de escolher. Nossa, primordial ter uma pessoa assim, porque começa a direcionar... Da segurança. Claro. Porque senão a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que escolher um. Não, você tem 3. Você tem 3 opções maravilhosas que super vão funcionar pro teu negócio. E o que eu acho legal é que eu sempre trago um conceito, né? E esse conceito, ele pode ser desdobrado na identidade visual, na identidade verbal. Então, ele tem um ponto de partida para depois deixar na mão de um designer ou de uma... O design entra depois. Isso, exatamente. Mas eu já facilito o trabalho dele. Legal, porque você também já tem essa experiência. Sim, exatamente. Não trabalha mais como designer. Não, mas então eu tenho esse feeling, né? Esse olhar, assim. Nossa, completo, né? Name e designer. Exatamente. É uma consultoria. Né? O design entra. Legal. Geralmente, quando o cliente precisa, assim, de um projeto de identidade visual, logo depois do nome, eu já indico alguns parceiros, pessoas que eu conheço no mercado, que eu confio. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho em conjunto também, se o cliente preferir, né? Sim, perfeito. E é necessário dar segurança, né? Com certeza. A recomendação é a melhor coisa que existe. É verdade. E depois da validação, né? Veio a criação e a validação. O que acontece? Aí a pessoa escolhe o nome, né, que ela mais gosta. E aí eu já indico um parceiro especialista que fez a pesquisa para ela, né, sobre a viabilidade da marca, para que ela dê logo entrada com esse registro. Ela não pode demorar muito, porque senão ela acaba perdendo esse nome, né? Então já garante. Tem prazo, Lívia? Não é que tem prazo, mas, por exemplo, se amanhã se você escolher um nome hoje e amanhã você, uma outra empresa no mesmo segmento de atuação que o seu, entra com nome parecido, você acaba não tendo mais a possibilidade de trabalhar com esse nome. Meu Deus, seríssimo. É um risco. Imagina hoje eu perdendo Traz o Brilho. Deus me ia livre. morrer. Nossa. Sem brilho. Não, e esse nome, inclusive, é maravilhoso, né? Você podia contar pra gente um pouquinho sobre como você pensou nesse nome. Vou contar. Na verdade, o Traz o Brilho é uma coisa meio mística pra mim. Porque quando eu recebi do universo, quero até saber se é um nome bom. Vou aproveitar aqui o seu serviço a gente vai agora falar. para falar sobre a minha marca, que eu não vou perder essa oportunidade. Quando eu recebi o chamado, né, do podcast, a primeira coisa que eu me preocupei foi com o nome. Sim. Eu falei, gente, como é que vai ser? Porque a missão, quando a gente recebe o propósito, o chamado, seja como você chame aí do outro lado, né? A gente busca, como eu busquei, né? Eu tive ali o sinal de parar a vida para receber o chamado. Só que eu fiquei buscando. E quando eu busquei, eu falei, cara, eu tô cansada, acho que eu não vou encontrar. Quando eu soltei, deixei na mão do universo, eu recebi. Aí veio. Então, quando eu recebi o chamado, eu não tive bloqueios. Por exemplo, eu não sou jornalista, eu não sou formada em comunicação. Eu nunca fiz nada disso. Minha vida foi completamente no mercado financeiro, segurador, startup. Então, eu falei, gente, eu só quero saber do nome, porque parece que o restante já estava em mim. Foi uma coisa muito louca. E eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, qual vai ser o nome? O nome tem que ser muito importante, porque tem que estar ligado à minha pessoa, porque tem que estar ligado a essa energia. Eu vou receber pessoas. E aí, em um dos estudos que eu tinha feito, de mentoria, de todas essas imersões que eu fiz durante esse período, para me conhecer mais, né, além do meu perfil comportamental que eu já conhecia, eu lembro que numa mentoria, uma mentora me perguntou, o que as pessoas mais falam para você? De você? Aí eu, tanta coisa. Fala que eu brilho, fala que eu tenho uma luz, fala que eu trago leveza, fala que quando eu chego as coisas clareiam. E você tem mesmo esse dom, né? Pois é o que eu escuto. Mas, assim,
pra mim, eu não consigo ver isso. Se as pessoas não me falassem, eu jamais ia falar uma resposta dessa. Mas acho que a melhor forma da gente conhecer um pouco da gente também é perguntar para pessoas próximas, né? E que convivem com a gente. Exato. Ter esse olhar. Essa capacidade de querer ouvir a opinião do outro. Claro. Porque é muito difícil. Hoje as pessoas tomam a decisão, é assim, pronto, não quero ouvir ninguém. Sim. E eu falei, o que eu mais escuto é isso. Aí ela falou, então, pense no que você mais tem de retorno das pessoas que ficam ao seu redor, dos seus amigos, tem de melhor, né, da família. oferecer. Busca o que de positivo eles falam mais de você. Eu falei, desde criança fala assim, você é luz, você tem uma energia maravilhosa, você brilha, e ilumina a vida da gente. Você traz a luz. Quando fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu amo pedalar. E fiquei, gente, vai ser alguma coisa ligada à luz. Aí fiz um brainstorm ali, né? Uma chuva de ideias de nome que não tinha nada a ver, mas que é necessário, né? Sim, naquele claro. momento, para mim, foi muito necessário. E eu tenho muita conexão com a natureza. Então, um dia eu falei, eu vou pedalar hoje. Pedalei. Adoro pedalar ali na Enseada de Botafogo, Aterro do Flamengo. E do nada veio aquele insight, assim, do universo. Parecia alguém falando no meu ouvido. Sei. Aí, alguma coisa brilhar. Sussurrou no seu ouvido, né? Exato. E eu fiquei com aquilo. Brilhar. Não, porque eu brilho. Luz. E aí veio. Traz o brilho. Maravilhoso. Aí eu falei, não vai ficar estranho? Eu fiquei. A gente tem essa coisa, né? Quando a gente tá nesse processo de criação, da gente fica Muito. duvidando. Mas é bom questionar também, né? Muito. Aí eu me abri pro universo. Sim. Eu falei, bem, agora eu quero saber se vai ser bom pro meu público. Porque pra mim tá sendo maravilhoso. Que Eu quem acho vem que traz o esse- brilho. Exatamente. Eu acho que esse foi o pulo do gato. Porque a gente sabe que muita gente cria nome, assim, de uma forma mais intuitiva, né? Assim, não contrata um profissional pra fazer. E muita gente dá sorte, mas a maioria dá azar, infelizmente. Você eu? foi uma que deu sorte. Dei sorte? Porque além de ser um nome Obrigada. muito incrível, porque as pessoas tendem a querer realmente um nome que representa uma coisa pra elas, né? E foi o que você falou, eu fiquei preocupada com o que as pessoas falavam de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você foi direcionar o nome, você direcionou pro público. Sim. Então isso que foi interessante, você conseguiu alinhar o que representa pra você e o que pode ser interessante pra pessoa que vem aqui. Tanto que Sim. quando eu escutei esse nome, eu tive vontade de estar aqui. Eu me senti abraçada por esse nome. Então eu achei muito incrível, assim, de verdade. Que Eu felicidade. acho que é um ouvir nome isso que de você, funciona, gente. que realmente trabalha a favor, né? Que faz a gente querer estar aqui. Olha, você se sente abraçadinha pelo Sim, brilho? muito, muito. Tipo, vem trazer seu brilho, porque se as pessoas falam que eu trago brilho e sou luz, elas também trazem. Sim. Eu sou o Exato. reflexo disso. É. Né? Então eu falei, traz o brilho. Aí comecei, traz o brilho. Aí comecei a conversar com os meus amigos. Eu, gente, já tô com o nome do canal. Traz o brilho. E outra sorte que você deu é em relação ao NPI também, né? Porque Pois quando é. você foi fazer a pesquisa lá com o advogado, ele te falou que estava disponível e você conseguiu dar entrada no registro. Verdade. Então você deu sorte 3 vezes. Verdade. E a gente nem se conhecia. Pois Né? não. Eu falei, gente, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar essa marca. E aí, quando eu fui registrar, tava tudo ok. Eu Aham. falei, É porque era pra amém, ser, não tem né? nada. Era pra ser. Foi presente do Tinha que universo. ser, Exatamente. Porque você falou, nossa, você deu muita sorte. Muito. De não ter registro no NPI, de não ter nada parecido. De Porque seu nome incrível. de ser um nome maravilhoso. É. Traz o brilho. Hoje você trouxe esse brilho Ai, aqui. Eu amei. Obrigada Obrigada a demais você. por esse retorno, por essa consultoria aqui no podcast. Então, olha, gente, você que quer abrir algum negócio, trocar o nome do seu negócio, né, colocar uma marca no mundo nesse momento, é imprescindível, primordial e essencial você conversar com uma especialista em namer, como é a Lívia Caiado. Tá super recomendado. Obrigada. Lívia, amei ter esse retorno. Saber da minha marca. Tá super registrada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Espero prosperar com esse nome. Que você E vai, com continue certeza. brilhando Obrigada. no seu mercado, que eu tenho certeza que tem muito empresário, muito empreendedor, muitas pessoas que têm uma ideia
incrível Uhum. e que precisa fazer antes toda essa forma de consultar, né? Essa consultoria de entender se aquele nome tem a ver com o negócio. Sim. Porque geralmente, realmente acontece isso. Pessoas acham que é tipo nome de pet, misturam sobrenome, que é super... Foi uma época que teve muito, né? Sim, De ou família. sigla, alguma coisa assim, né? Sigla, exatamente. Por exemplo, o meu pai, antigamente, ele fundou uma administradora de imóveis que até hoje ela tem Aham. quase 40 anos. Uhum. Né? Tem mais de 35 anos no mercado. E está com a minha família ainda. E eu acho o máximo o nome. Desde criança, eu gostava do nome. Aham. E o nome chama-se Placar. Hum. E aí foi registrado, tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu amo. Sim. Então, Placar Imobiliário é um nome que eu tenho muito carinho. Aham. Depois ele veio e foi criar um outro negócio e colocou a mistura de 2 sobrenomes. Então, eu sei que teve esse período, né? Sim, sim. De gente que gosta. Ainda tem muito isso? Tem, muito, muito. As pessoas, na verdade, não entendem muito essa questão, né? Geralmente elas querem direcionar para elas o nome da marca e não para o público. É o que a gente estava conversando aqui agora. Então, eu acho que é muito importante esse olhar de um profissional para, de fato, Sim. entender o que faz sentido, né? E comunicar o que precisa ser comunicado. Porque Verdade. o negócio tende a perder muito caso esse nome não seja, de fato, alinhado ali com o propósito da marca. Verdade. Eu amo demais o Traz o Brilho. Obrigada. Obrigada a você. Amei você Eu amei aqui. também. Bom, tem meu Instagram, né, que é @liviacaiado_. E ali tem um formulário de orçamento, onde a pessoa pode colocar os dados ali de contato, eu entro em contato para entender um pouquinho mais sobre a marca, né? Entender qual é a necessidade. Se é um produto, se é um serviço, se é uma marca que está nascendo agora, se é uma marca que precisa mudar de nome. E aí eu vou Sim. conseguir direcionar melhor para esse atendimento. Maravilhosa. E quanto tempo demora todo esse processo? 20 dias úteis, geralmente. Para projetos nacionais. Internacionais demora um pouquinho mais, que eu também já criei alguns nomes para marcas fora do Brasil, né? Estados Unidos, muito pedido também para Portugal. Então, também é uma possibilidade. Mas é mais ou menos esse período assim, que eu levo para criar e validar, enfim, apresentar. Perfeito. Lívia, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que Nesse já... bate-papo aqui que tá acabando, que tá delicioso, curioso, interessante. Não, eu acho que é só falar mesmo que um processo estratégico feito por um profissional é a forma mais barata, mais atual e mais inteligente de potencializar o teu negócio, né? E de fazer ele se destacar entre os seus concorrentes. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Você pela trouxe esse brilho oportunidade. lindo. Tenho certeza que muita gente vai ver, vai ouvir e vai ver a importância que isso tem na vida. Tomara, tomara. Né? Na vida das pessoas, né? Dos sócios, dos Sim. fundadores de empresas e das empresas que estão Aham. vindo por aí, que eu sei que o mercado está crescendo demais, né, Lívia? Muito, muito, muito. Mas tomara, né? Para isso que a gente está aqui. Exatamente. Gente, quem precisar, Lívia Caiado. E hoje nós estamos aqui encerrando esse episódio lindo, maravilhoso, no Traz o Brilho Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. É assim.